No ano de 1347, o Mediterrâneo assistiu à eclosão de um drama que mudaria os rumos da civilização europeia. Na costa da Crimeia, a cidade portuária de Cafa, próspero entreposto comercial controlado por genoveses, encontrava-se sitiada por forças da Horda Dourada. Embora já não fosse a mesma máquina de guerras do século anterior, o legado militar do vasto império forjado por Gengis Khan e seus sucessores ainda pesava. Por toda a Eurásia, o nome mongol evocava disciplina, mobilidade e terror. Cafa, porém, não era uma cidadela qualquer. Suas muralhas elevadas, sua organização mercantil e sua conexão direta com as grandes rotas de navegação tornavam-na um nó estratégico do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ali cruzavam-se tramas de seda, especiarias, metais, escravos e notícias. E prestes a se cruzarem viriam também micro-organismos invisíveis. Antes de continuarmos com nosso conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada pela história. O cerco prolongou-se, como tantos da época. A guerra medieval exigia perseverança e logística. Estocar grãos, manter bueiros e cisternas em funcionamento, proteger portos, racionar água e controlar surtos de violência. Dentro das muralhas, o cotidiano se estreitava. O trabalho de estivadores, artesãos e mercadores seguia com cautela. Os templos organizavam orações. Magistrados combinavam a contabilidade dos gêneros disponíveis com a vigilância de portões e docas. Fora das muralhas, os sitiantes cavavam posições, improvisavam defesas, montavam acampamentos e mantinham linhas de abastecimento por terra. Numa rotina desse tipo, fome, tifo e disenteria eram visitantes regulares. Mas entre os acampados, algo diferente começou a ocorrer. Febres súbitas, inchaços dolorosos nas virilhas e axilas, manchas escurecidas sob a pele e mortes que chegavam antes de qualquer diagnóstico compreensível. Hoje sabemos que aqueles sintomas eram sinal da peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis. O patógeno costuma circular em reservatórios silvestres, roedores como marmotas e gerbilos nas estepes da Ásia Central, e se transmite principalmente pela picada de pulgas, notadamente Xenopsila chaeopis. Quando uma epizootia devasta roedores numa área, suas pulgas buscam novos hospedeiros. Em acampamentos densos e mal higienizados, soldados e animais de carga tornam-se pontes involuntárias para a expansão da infecção. É nesse contexto que uma decisão dos sitiantes entraria para a memória do Ocidente. Um cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussi, relata que cadáveres dos soldados mortos foram lançados por catapultas para dentro de Cafa. A fonte é famosa e continuamente discutida por historiadores. Alguns a leem como um episódio genuíno de guerra biológica. Outros, como uma dramatização que captou o caráter assombroso do contágio. O certo é que, cercada por um inimigo visível e outro invisível, a cidade viu romper-se seu equilíbrio interno. Da noite para o dia, quintais, ruas e pátios passaram a conviver com a imagem impensável de corpos em decomposição, superando as muralhas que eram, até então, a garantia de segurança. Os barcos genoveses que deixaram a Crimeia nas semanas e meses seguintes transportaram mais do que cargas e sobreviventes. Levavam, ocultas, pulgas infectadas, ratos e tripulantes incubados. Em outubro de 1347, navios aportaram em Messina, na Sicília. Pouco depois, Gênova e Veneza sentiram o golpe. Marsella, por sua vez, testemunhou a doença espalhar-se pelos bairros portuários. De 1347 a 1348, o arco mediterrâneo se inflamou. Em 1348, Paris e Londres conheceram o flagelo. Em 1349, a peste alcançou a Flandres e a Escandinávia. Em 1351, irrompia na Polônia e outras regiões do leste. A rede de feiras, estradas e portos, que constituía o sistema circulatório da prosperidade medieval tardia, tornou-se a própria via de expansão do infortúnio. Para entender a escala do desastre, é necessário observar a Europa que o precedeu.
O continente havia experimentado, do século XII ao começo do XIV, um crescimento populacional expressivo, sustentado por inovações agrícolas, o arado pesado, a rotação trienal de culturas, o uso mais sistemático de forragens, expansão de áreas cultiváveis e um ciclo de relativa estabilidade política em muitas regiões. Cidades muradas, burgos, floresciam como centros de artesanato e comércio. Guildas regulavam ofícios, universidades nasciam, mosteiros copiavam manuscritos e terras senhoriais alimentavam essa engrenagem. O feudalismo permanecia como forma dominante de organização dos direitos sobre a terra, ancorando dependências pessoais e obrigações tradicionais. Entretanto, o equilíbrio era frágil. A Grande Fome de 1315 e 1317, decorrente de verões chuvosos e invernos severos que arruinaram colheitas, havia exposto os limites do sistema. A Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337, drenava recursos, corroía estoques e abria feridas. Em muitas regiões, havia gente demais para pouca terra fértil e pouca margem para um choque sanitário de grandes proporções. As cidades europeias do século XIV eram ambientes propícios à propagação de agentes infecciosos. Ruas estreitas, becos mal iluminados, água contaminada, esgoto a céu aberto e depósitos de lixo conviviam com oficinas, mercados, currais e cortiços. Em casas geminadas e tavernas, a proximidade entre corpos era inevitável. A presença cotidiana de ratos não causava espanto, mas a biologia que fermentava nesse cenário era desconhecida. Quando as pulgas infectadas migraram de roedores para seres humanos e animais domésticos, os sintomas da peste se espalharam com rapidez. A forma mais frequente, a bubônica, aparecia após um período de incubação, que podia variar de 2 a 6 dias. Febre alta, calafrios, cefaleia, náusea e dores generalizadas davam lugar ao aparecimento de gânglios linfáticos inflamados, os bubões, na virilha, nas axilas e no pescoço. Alguns atingiam o tamanho de frutas médias e podiam supurar. A dor era lancinante. Em parte dos casos, a bactéria alcançava os pulmões, instaurando a forma pneumônica, muito mais contagiosa e letal, já que a tosse e o hálito do doente se tornavam vias de transmissão direta. Em menor proporção, a septicêmica levava à falência orgânica em poucas horas, por vezes antes mesmo do surgimento de bubões. Sob a pele, pequenas hemorragias deixavam manchas escurecidas. Não foram elas propriamente a causa do nome, mas a iconografia do negro, morte, luto, queda da luz, grudou à memória coletiva. Sem conhecimento de microbiologia, sem microscópio, que surgiria no século XVII, e sem um paradigma de contágio como o que herdamos da modernidade, a sociedade medieval interpretou, com os instrumentos disponíveis, o impacto do indizível. Em muitos lugares, multiplicaram-se jejuns, procissões e orações públicas. Havia quem entendesse o desastre como punição divina. Havia quem buscasse vapores corrompidos no ar, a teoria miasmática, culpando maus odores e céus em conjunção desfavorável. Em 1348, a Universidade de Paris emitiu um parecer atribuindo à peste a combinação maléfica de corpos celestes que teria aquecido os ares. Médicos, recorrendo a tradições greco-árabes e humoralistas, recomendavam sangrias, ventosas, emplastros, fumigações, dietas. A célebre máscara de bico de pássaro só se tornaria iconográfica em tempos posteriores, mas a prática de aromatizar o ar com ervas e resinas já se difundia como um anteparo simbólico contra os miasmas. À medida que a mortalidade crescia, outra reação trágica se expandiu: a busca de culpados. Minorias tornaram-se alvos. Em 1348, 1349, comunidades judaicas foram perseguidas e massacradas em várias cidades do Sacro Império: Basileia, Erfurt, Nuremberg e especialmente Estrasburgo, onde milhares foram mortos ou expulsos. As acusações, envenenar poços, conspirar contra cristãos, misturavam medo, ignorância
e oportunismo. Perdoavam-se dívidas ao aniquilar credores. Ciganos, leprosos e estrangeiros também foram alvo de violências. Houve igualmente movimentos de flagelantes. Grupos que, percorrendo estradas e vilas, açoitaram-se em público como penitência coletiva. Condenados pela hierarquia eclesiástica, serviram, porém, de válvula para um desespero sem nome. Enquanto isso, os portos italianos, confrontados diariamente com navios oriundos de zonas atingidas, experimentaram medidas que inaugurariam um capítulo da saúde pública: a quarentena. Exigir que pessoas e mercadorias aguardassem 40 dias antes de desembarcar, 40 giorni, tornou-se uma prática eficaz para reduzir a chance de importação de novos surtos. O princípio se consolidaria nos séculos seguintes, até institucionalizar-se em Lazarete como o de Veneza, no século XV, estabelecendo espaços insulares para isolar suspeitos e mercadorias. À época, não se conhecia o mecanismo causal, mas a intuição logística funcionou. As estatísticas do morticínio variaram por região e são objeto de debates contemporâneos. Em termos gerais, estima-se que a peste negra tenha matado algo entre 1/3 e, em certas localidades, até metade da população europeia, entre 1347 e 1351. Em Londres, Paris, Florença e cidades da Península Ibérica, há registros de bairros inteiros despovoados, cemitérios que se multiplicaram às pressas e valas comuns abertas em velocidade desesperada. Não se trata, como às vezes se diz, de um apagão universal e simultâneo. Houve zonas relativamente poupadas e cronologias empilhadas conforme rotas comerciais e sazonalidades. Mas, em termos de densidade humana e impacto cultural, poucas experiências na história ocidental se comparam. No campo econômico e social, o colapso demográfico teve efeitos imediatos. A escassez de braços elevou salários e permitiu renegociação de obrigações servis. Em algumas regiões, senhores tentaram congelar rendas e impor tetos salariais, como faz o Estatuto dos Trabalhadores, na Inglaterra de 1351, numa tentativa de conter a inflação de remunerações e recuperar o Estado antigo. Em contrapartida, a mobilidade social ganhou brechas. Camponeses migraram para vilas esvaziadas, artesãos encontraram vaga nos ofícios, e a burguesia urbana, já fortalecida por dinâmicas comerciais, consolidou mais espaços na administração municipal. O feudalismo não desapareceu de uma hora para outra. Longe disso. Mas as costuras que o mantinham íntegro sofreram um rasgo profundo. No plano espiritual, a autoridade eclesiástica também saiu abalada. Bispos, monges e párocos adoeceram e morreram como os demais. Sacramentos foram suspensos por falta de clero. A impossibilidade de dar sentido imediato à tragédia intensificou tanto a devoção popular quanto a desconfiança. De um lado, multiplicaram-se confrarias, peregrinações locais, relíquias e exvotos. De outro, disseminou-se um ceticismo subterrâneo que, somado a disputas políticas e intelectuais dos séculos seguintes, alimentaria tanto reformas religiosas quanto um olhar mais voltado ao mundo terreno. A arte, nesse interregno, absorveu a presença maciça da morte. Painéis da dança macabra exibiam reis, bispos, artesãos e camponeses convocados por esqueletos ao mesmo destino, uma pedagogia imagética da igualdade final. A literatura também registrou o Decameron, de Giovanni Boccaccio, composto na Florença assolada, teceu narrativas de jovens que, refugiados, contam histórias para atravessar a calamidade. O gesto estético condensou uma intuição coletiva. A vida, frágil e incerta, exige alegria e prudência. Até aqui, a história corre do cerco de Cafa à propagação, das formas clínicas às respostas espirituais, do pânico às primeiras medidas protossanitárias. O impacto imediato está traçado. Mas o que aconteceria ao longo das décadas seguintes? Como os surtos posteriores moldaram mentalidades, instituições e técnicas? Em que medida a peste abriu caminho, por choque e necessidade, para transformações de fundo, econômicas, jurídicas,
urbanísticas e intelectuais. Os anos que se seguiram ao primeiro grande ciclo, 1347-1351, não trouxeram paz imediata. A peste retornou, intermitente, ao longo do século XIV e persistiu pelo XV, XVI e XVII, em surtos locais e regionais. Londres, por exemplo, enfrentou a Grande Peste de 1665, Viena, 1679, Marsella, 1720 e 1722. A Europa aprendeu a duras penas a conviver com a ameaça recorrente, ajustando rotinas, criando instituições e aperfeiçoando a gestão do risco. Já no século XV, cidades italianas organizaram magistraturas de saúde e lazarete. Cordões sanitários foram erguidos em fronteiras e boletins de mortalidade começaram pouco a pouco a mensurar o invisível. Toda uma cultura administrativa emergiu desse esforço. Quarentenas mais racionais, inspeções em portos, desinfecções, processos de arejamento de mercadorias, restrições a procissões e feiras em tempos de pico. A lógica do governar populações ainda estava por nascer plenamente, mas seu embrião respirava ali. No campo demográfico e econômico, os efeitos de médio prazo foram ambivalentes. A contração populacional dramática trouxe alívio temporário sobre pressões malthusianas. Menos bocas para alimentar significaram, em alguns lugares, mais proteína disponível, melhores dietas e um respiro nos aluguéis urbanos. Por outro lado, a redistribuição de terras e oportunidades não foi linear. Conflitos explodiram na esteira do reajuste. A Jacquerie de 1358, na França, ilustra a violência de camponeses diante de tributos e abusos. A revolta dos camponeses na Inglaterra de 1381 encarna tensões em torno de servidão, salários, impostos e liberdade de circulação. A revolta do Siompe, em Florença, 378, expôs as fissuras entre trabalhadores têxteis mal representados e elites mercantis. Esses episódios não foram filhos diretos da peste, mas a mortalidade maciça e a recomposição do mercado de trabalho atuaram como aceleradores de tendências e fermentaram ressentimentos antigos. Do ponto de vista jurídico, multiplicaram-se ordenações e estatutos tentando fazer voltar um mundo que se desmanchava. A insistência em congelar salários ou proibir migrações forçadas de trabalhadores revela, nos documentos, uma tentativa de conservar hierarquias de outra era. Em contrapartida, registram-se contratos mais flexíveis, acordos sazonais, maior margem para arrendamentos e a entrada de novos agentes nos circuitos de crédito e comércio. Se o feudalismo classicamente entendido, baseado em posses e obrigações hereditárias, renderias e corveias, não ruiu de imediato, a paisagem jurídica do trabalho e da terra jamais recuperou a placidez anterior ao choque. Também as cidades se transformaram. Onde havia carência crônica de moradias, houve, por um tempo, abundância relativa. Oficinas carentes de aprendizes passaram a aceitar candidatos antes rejeitados. Universidades perderam docentes e discentes. Em algumas, abriu-se espaço para novas cátedras e tópicos de estudo. Em outras, a crise provocou recolhimento. A medicina, ainda humoral, foi pressionada a observar melhor. Compêndios passaram a registrar sinais e evolução de doentes com densidade crescente, e a prática de estatísticas rudimentares, contar mortos, comparar meses, cruzar temporadas, ganhava dignidade. Não seria um salto para a ciência moderna, mas uma passagem silenciosa por um corredor que, séculos depois, desembocaria em Pasteur, Koch e na bacteriologia. No terreno espiritual, o trauma deixou sedimentos de espessuras diferentes. Houve reforço de devoções marianas e de santos protetores. O culto a São Roque, por exemplo, associou-se à peste em tradições locais. Houve multiplicação de confrarias que, enredadas com ofícios e bairros, serviram de apoio mútuo em tempos de adversidade. E houve, igualmente, uma erosão lenta da confiança na onipotência de autoridades religiosas quando o assunto era calamidade. Esse duplo movimento, mais piedade popular, mais questionamento, criou a ambivalência que caracterizará a religiosidade tardo-medieval e pré-moderna.
fervor na prática e inquietação no pensamento. A arte europeia, tocada pela experiência de cemitérios apressados, valas coletivas e ritos abreviados, assumiu por muito tempo um léxico de crânios, ampulhetas e danças com a morte. Mas, paradoxalmente, é na contemplação insistente da finitude que germina uma estética do cotidiano e da matéria, tão cara aos séculos XV e XVI. A memória dos tempos sombrios, somada a novas fortunas mercantis, empurrou o olhar para as praças, as casas, as mãos em trabalho. O Renascimento não foi uma consequência direta da peste, mas uma Europa rasgada e reconstituída, com elites urbanas mais robustas e com uma consciência mais aguda sobre o presente, foi terreno propício para redescobertas, comissões artísticas e utopias humanistas. No plano do saber natural, seria apenas em 1894, em Hong Kong, que Alexandre Yersin e Kitasato Shibasaburo, de maneira paralela, isolariam o agente da peste, a Yersinia pestis. A anatomia do ciclo da doença, pulga, bloqueio do proventrículo, fome da pulga, inoculação bacteriana via picada, foi sendo esclarecida ao longo do fim do século XIX e início do XX. Entendeu-se que o rato preto, ratus, e o rato marrom, ratus norvégicos, funcionavam como hospedeiros eficazes em ambientes urbanos, que episodias em roedores silvestres precediam ondas humanas, e que a forma pneumônica, por aerossóis, podia prescindir de pulgas para um contágio fulminante. A terapia antibiótica, já no século XX, streptomicina, cloranfenicol, tetraciclinas, tornou a peste tratável se diagnosticada precocemente. Em várias partes do mundo, no entanto, reservatórios naturais mantêm-se ativos. Madagascar, República Democrática do Congo, Peru, Estados Unidos, Sudoeste e focos no Nordeste do Brasil, entre outros, resultando a cada ano, em alguns casos esparsos monitorados por vigilância epidemiológica. A praga medieval, assim, não é um fantasma extinto, mas um risco controlável sob sistemas sanitários modernos. A história não terminou no século XIV. Voltou sob outros nomes e lições. A chamada peste de Justiniano, séculos antes, 541-542, com recorrências por 200 anos, havia abatido o Império Bizantino e redesenhado equilíbrios no Mediterrâneo tardo-antigo. A Grande Peste de Londres em 1665, às vésperas do incêndio de 1666, evidenciou como o crescimento urbano acelerado sem saneamento cobrava sua fatura. Em Marsella, 1720 e 1722, práticas de quarentena foram testadas ao extremo, e o cálculo entre preservação do comércio e proteção da vida tornou-se agudo. O fio que liga esses episódios é uma pedagogia cumulativa. Inimigos invisíveis exigem, para serem contidos, instituições persistentes, rotinas, arquivos, contagens, cooperatividade entre cidades e portos. Tudo isso nasceu, com tropeços e violência, na longa idade da peste. No repertório mental, a experiência deixou marcas que atravessam séculos, algumas subterrâneas, outras explícitas. O hábito de anunciar óbitos e contabilizar mortalidades. A prática de interditar mercados e feiras em tempos de risco. O vocabulário de fumigações e desinfecções. A separação de casas saudáveis e casas sujas na linguagem oficial. O desenho de cordões sanitários e passaportes de saúde. A ideia administrativa de áreas de foco e áreas de vigilância. Cada pequena prática sedimentou-se, formando camadas do que chamamos hoje de saúde pública. E talvez uma das lições mais profundas esteja no próprio ritmo da memória. A peste ensinou a Europa a reconhecer que há tempos em que o tecido do cotidiano pode ser rasgado de maneira inédita e que a recomposição exige, a um só tempo, técnica e imaginação social. Voltemos por um momento ao ponto de partida. Cafá. Se aceitarmos o relato do cronista como literal, veríamos ali um episódio de arma biológica, antes de a expressão existir. Corpos catapultados para além das muralhas.
Se o lermos como crônica moral, veríamos uma alegoria do medo medieval, a cidade cercada pela violência do inimigo e pela corrupção do ar, os muros como fronteira física que não detém o invisível. Em qualquer dos casos, o resultado histórico é o mesmo. Rotas comerciais tornaram-se vias do contágio. Navios, tubos de ensaio navegantes, portos, portas entreabertas para o que ninguém sabia nomear. E no centro do furacão, famílias. Pais, mães, crianças, velhos, vizinhos. O drama foi humano antes de ser estatística. Os números ainda hoje surpreendem pela escala. Estimar 1/3 da Europa morta não é dizer pouco. Em certos condados e dioceses, registros apontam quedas ainda mais vertiginosas. Mas números, por si, não contam a densidade da transformação. Reformas de costumes, revisão de contratos, alterações no preço relativo de bens, novas hierarquias urbanas, reequilíbrios entre campo e cidade, reposicionamentos de cultos e práticas devocionais, experimentações administrativas. A peste atuou como um sismo que, após o tremor, redesenhou margens, cursos de rios e traços do relevo social. Em sua trilha, uma Europa diferente se ergueu, mais prática, mais contábil, mais afeita a registrar, mais atenta a fluxos, não por virtude, mas por necessidade. Por fim, vale afastar equívocos persistentes. Não foram os ratos os únicos culpados. Sem pulgas e sem contextos urbanos densos, o ciclo não se fecha. A peste negra não foi uma entidade monolítica que varreu o continente em uma onda única e homogênea. Foi uma série de vagas, em tempos e composições diferentes, de acordo com rotas comerciais, estações, climas e políticas locais. E os efeitos positivos, melhora de salários, certa mobilidade, não diminuem o caráter catastrófico do evento, apenas registram como sociedades, sob trauma, se rearticulam e, por vezes, extraem frestas de possibilidade de uma devastação. A história não premia, ela observa. Encerramos assim o arco que se abre no Mar Negro e, por navios e estradas, atravessa o continente. A peste negra foi tragédia e virada, dor e aprendizado involuntário. Foi o encontro da Europa com a evidência de que o inimigo mais eficiente não veste armadura, nem empunha espada. Multiplica-se ao microscópio. E percebendo isso, as cidades aprenderam a fazer aquilo que as torna grandes. Instituir rotinas, construir memória, trocar alertas, cuidar de suas águas, negociar prioridades, reinventar o possível. Lembre-se, compreender o passado não é viver preso a ele, mas usar suas lições como guia para transformar o futuro. Que sua jornada pelo conhecimento histórico seja repleta de clareza e propósito. E se você deseja continuar essa viagem pelo tempo e descobrir como os eventos do passado moldam o mundo em que vivemos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A história continua e você faz parte dela.